Olá, boa tarde, tudo bem com você? Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, nesta hora de almoço, de correria para boa parte das famílias. Obrigado por separar um tempinho para se atualizar, para saber dos principais fatos do dia. E é o que a gente vai te contar a partir de agora. Veja os destaques desta edição. Prefeitura de Cachoeira do Sul cria canal exclusivo para denúncias de terrenos e áreas sem manutenção na cidade. No alvo, terrenos baldios, edificações abandonadas e áreas com entulhos e focos para proliferação de mosquitos. Do início do ano para cá, a gente já recebeu mais de 150 denúncias. A gente não quer aplicar multa, a gente quer que esteja limpos os terrenos e que as pessoas entendam que elas têm que manter o ano todo limpo. Declaração pré-preenchida completa do imposto de renda está disponível. Além de acelerar e facilitar a prestação de contas, a versão dá prioridade no recebimento da restituição. Também tem dicas da mentora financeira Natasha Proknov. Hoje é dia do quadro E aí, quanto sobra? Nós vamos falar hoje sobre fluxo de caixa, que é um dos principais indicadores financeiros, de crescimento saudável da sua empresa. Então, para a sua empresa continuar crescendo de forma saudável, você precisa ter um fluxo de caixa bem alinhado. Para incentivar o cadastro biométrico, o Tribunal Regional Eleitoral lançou a campanha Atualize. Mais de 15% dos eleitores gaúchos estão com o título desatualizado. É um procedimento rápido, simples, que confere muita segurança e legitimidade para o período da eleição. O caso de ataque de 2 pitbulls a um rapaz recentemente em Cachoeira do Sul acendeu um alerta sobre o comportamento dos animais de maior porte e força e o compromisso dos tutores. Por isso, hoje, Thelma Tomás conversa com um adestrador comportamental e traz considerações importantes. Tutores são responsáveis pela maneira como os animais são criados e, por consequência, por seu comportamento social. Não perca, uma entrevista importante e esclarecedora. E você de casa pode participar com a gente, pode fazer comigo aqui o Telejornal NT Sul. Quer comentar os assuntos do dia? Quer contar a sua informação, a sua notícia? Então manda mensagem pra gente no WhatsApp 51997697129. Pode mandar um áudio, um vídeo, uma foto, o seu texto e a gente põe aqui na telinha. Já estamos no ar também por meio das nossas redes sociais, as nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira, pode escrever pra gente por aí também. E o mesmo vale para o YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. Mais de 280 mil gaúchos já entregaram a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2025. E uma boa notícia para quem ainda precisa acertar as contas com o leão é que agora os contribuintes podem usar a declaração pré-preenchida, uma facilidade implementada pela Receita Federal para dar mais agilidade, mais transparência ao processo. Diferente da declaração de imposto de renda tradicional, neste modelo, as informações são inseridas automaticamente no sistema, sem a necessidade de digitação, garantindo mais agilidade e menos papelada. No programa do Imposto de Renda, que o contribuinte vai baixar lá no site da Receita Federal, ele vai acessar com o Gov, que necessariamente precisa ser selo de confiança prata ou ouro. Tá? O bronze ele acaba não conseguindo fazer a importação desses dados. Ele vai fazer o login, fazer uma nova declaração e fazer o login pela pré-preenchida, utilizando a senha ou login do Gov dele. Tá? No momento que ele fizer o login, o programa automaticamente já vai fazer a importação dos dados e ele já vai poder acessar as informações dele e começar a fazer as conferências, os procedimentos até a entrega da declaração. Apesar das facilidades, alguns cuidados devem ser tomados. É responsável pelos dados que estão lá. Então, a Receita Federal está facilitando bastante o trabalho nesse sentido, mas ele continua tendo que verificar, conferir e até com isso aproveitar para verificar se não existe alguma divergência nas informações que as empresas declararam no CPF dele, o que pode acontecer. Mesmo que o novo recurso proporcione mais comodidade, há quem prefira fazer a declaração por meio de um contador. Porque hoje é tão complicado de tu tirar até os teus extratos que tu tem que ter uma ajuda profissional, né? É bem mais prático, ela sabe fazer tudo ali bem certinho, então não ficamos devendo nada. O fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda é dia 30 de maio.
Quanto antes conseguir começar a sua declaração, melhor, especialmente para quem faz daqui a pouco sem a ajuda de um profissional contábil ou algum outro profissional habilitado para fazer isso, né? Porque aí você tem mais tempo para conferir, mais tempo para eventualmente fazer alguma correção com algum profissional, alguma informação que não está batendo com o que você acha que é o correto. Então, quanto antes começar, melhor, para a gente não ter nenhum tipo de correria, nenhum tipo de problema lá que vai gerar problemas maiores até de uma malha fina por uma entrega equivocada. A expectativa da Receita Federal é de que sejam recebidas um total de 46 milhões de declarações em todo o país. E agora, aqui no NT Sul, está na hora do quadro E aí, quanto sobra? E hoje, a Natasha Proknov vai falar sobre um assunto muito importante. Para quem é microempreendedor, tem o seu pequeno negócio, evidentemente que tem os seus sonhos, né? Fica planejando, poxa vida, será que eu não posso ganhar um pouquinho mais? E aí, por vezes, o que a pessoa faz? Começa a aumentar o seu giro financeiro, né? Começa a trabalhar mais, eventualmente a vender mais também. Só que aí chega o fim do mês e ela percebe que o faturamento pode não ter acompanhado esse giro necessariamente maior. E aí vem aquela frustração toda, né? A pessoa está trabalhando mais, está tendo uma entrada maior de recursos, mas não consegue perceber, por vezes, um faturamento efetivamente maior, um ganho efetivamente maior. E a Natasha está chegando agora para nos ajudar a entender e efetivamente cuidar um pouquinho melhor do nosso dinheirinho. E aí, quanto sobra? Boa tarde a todos! No episódio anterior de E aí, quanto sobra, nós falamos sobre fatores que poderiam estar impedindo o crescimento da sua empresa. E hoje vamos dar um pouco de continuidade nesse assunto. Nós vamos falar hoje sobre fluxo de caixa, que é um dos principais indicadores financeiros, de crescimento saudável da sua empresa. Então, para a sua empresa continuar crescendo de forma saudável, você precisa ter um fluxo de caixa bem alinhado. Bom, no episódio anterior, nós falamos o que era o fluxo de caixa, que são as entradas e as saídas, ou seja, as receitas e as despesas da sua empresa. E se você não tem esse dado bem alinhado, você não consegue realizar a administração do seu negócio. Muitas vezes as empresas têm um alto faturamento, mas não vem o resultado, não vem o lucro. E onde que pode estar o erro? Onde que pode estar esse furo? No seu fluxo de caixa. É o fluxo de caixa que garante a sustentabilidade do seu negócio. E por que eu digo isso? Porque se a sua empresa tem lucro, porém este valor não está disponível na data certa que você precisa, você não consegue pagar as suas contas e os seus fornecedores, causando assim uma dívida com eles e consequentemente juros. Então vai acarretar na sua falta de planejamento dos seus pagamentos. Então, sabendo quando esse dinheiro vai estar disponível para você pagar os seus fornecedores, fica melhor de organizar essa gestão do seu caixa. Bom, e o que isso vai evitar? Vai evitar o seu endividamento desnecessário. Por quê? Porque se no momento de pagar um fornecedor você realmente não tiver o dinheiro e você precisa pagar ele, muitas vezes você vai usar o seu cheque especial ou vai recorrer a empréstimo com juros muito caros. E isso vai levar você a criar talvez uma bola de neve. Então, se você sabe que naquela data talvez você não tenha aquele valor, você pode recorrer ao seu banco de confiança e tentar negociar um empréstimo de um valor menor, de um juros um pouco menor. E também, sabendo o valor que você precisa, que vai faltar para pagar aquele fornecedor ou aquele boleto que você tem ali, naquela data que você não tem o dinheiro, facilita também para você não pegar um valor muito além do que precisa e acabar pagando mais juros sobre este valor final. Então, o fluxo de caixa bem ajustado vai facilitar a sua tomada de decisão. E por quê? Porque você vai ter gestão e conhecimento do seu negócio e vai saber então quando você vai poder fazer investimentos, contratações e até mesmo a expansão da sua empresa. E além disso, vai fazer você conseguir identificar os problemas antecipadamente. Por quê? Porque se você conseguir ver que ao longo do tempo as suas despesas, os seus gastos são sempre maiores que os seus recebimentos, que as suas receitas, você vai poder olhar com mais carinho para outras partes da empresa, como por exemplo, o preço do seu produto pode estar equivocado, ou de repente investir em alguma ação de marketing para valorizar mais o seu produto, para conseguir mais que os outros vejam o que você está vendendo. Então você consegue elaborar estratégias que você consiga aumentar o seu faturamento também, para suas despesas então, serem cautelosas. Então eu vou deixar para você
que é empresário ou empresária, alguns conselhos que você pode ir começando para organizar o seu fluxo de caixa. Em primeiro lugar, sempre identifique todas as entradas e saídas. Eu sei que essa é a parte mais difícil para quem está ali empreendendo, porque às vezes o dia é corrido, não tem muito tempo, mas pega um caderninho ou o celular mesmo no bloco de notas e anota todos os gastos, todas as entradas e saídas de vocês, para vocês conseguirem ter melhor esse controle, esse fluxo de caixa, porque sem registro a gente não consegue identificar qual o problema da sua empresa. Em segundo lugar, negocie os prazos com os fornecedores. Veja se você tem algum dia do mês que você tem uma maior entrada, né, uma maior receita, e negocie de repente o pagamento daquela conta para aquele dia ali mesmo ou para o dia seguinte, né? Então assim você consegue deixar a sua conta sempre no positivo. Em terceiro lugar, não misture a sua conta física com a sua pessoa jurídica, né? Então nós vimos no episódio anterior que esse é um dos maiores problemas também dos empresários. Hoje, as pessoas misturam, né, essa conta física com a jurídica e acabam, então, causando uma má administração do negócio. E também, em último lugar, existem ferramentas, existem planilhas hoje em dia, né, que vocês conseguem acessar e ter uma maior gestão do negócio. Então, se conseguirem acessar essas planilhas também, é um bom conselho. Não esqueça da importância de ter sempre uma reserva financeira de emergência. E por que eu digo isso? Porque tem empresas que trabalham com safra, né? Então são empresas sazonais, por exemplo, uma empresa que vende picolé. Então essa empresa, ela vende muito mais no verão. No inverno, talvez ela não venda tanto e ela precisa de uma reserva de emergência para cobrir, né, alguma parte daqueles custos daquele inverno que não vai receber tanto. Assim como outros exemplos que existem aí, ou alguns meses que tem mais baixa, por exemplo. Já se ouve dizer que março foi um mês um pouco fraco pela questão do carnaval, final de férias, né? Então o pessoal costuma segurar um pouquinho mais de dinheiro. Então o que se faz? Tem uma reserva de emergência já de final de ano para a gente conseguir então suprir aquelas despesas de março e não ficar no negativo. Bom, espero que esses conselhos tenham sido valiosos para você que é empresário ou empresária. E se você ainda não coloca eles em prática, é bom já começar agora. Até a próxima! Tem interrupção do abastecimento de água em decorrência de rompimento de rede em Cachoeira do Sul. Alto do Amorim, Carvalho, Centro, Cristo Rei, Frota, Mauá, Parque Xangri-Lá, Primavera e Vila Nova são os bairros afetados. Segundo a Corsan, a previsão de normalização da água é para o início da tarde de hoje. Após o término do serviço, poderão ocorrer oscilações na pressão da água e a normalização do abastecimento deve ser gradual. A Justiça Eleitoral está incentivando a população a cadastrar a biometria para as próximas eleições. A campanha Atualize segue até maio de 2026. No cartório eleitoral Zona 10, que abrange os municípios de Cachoeira do Sul, Novo Cabrais e Cerro Branco, cerca de 40% da população ainda necessita fazer o procedimento. O objetivo principal da campanha, que se propaga por todo o país, é atingir os que ainda não têm a biometria coletada pela Justiça Eleitoral. A coleta da biometria é um procedimento realizado necessariamente de forma presencial. Você precisa levar um documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. Se possível, o eleitor também deverá apresentar o título eleitoral. Esse é um processo facilitador para o momento da eleição. E significativo, porque o eleitor ele passa a ser identificado com a sua digital no momento da eleição, né? Então isso acaba conferindo mais legitimidade, mais segurança para o pleito. E o TRE, sabedor dessa importância, né, e em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral, vem mobilizando os cartórios eleitorais no sentido de dar chamamento aos eleitores para que eles compareçam ao cartório eleitoral, façam essa atualização dos seus dados, a atualização da sua biometria, para que esse serviço fique cada vez mais completo e integral dentro do nosso cadastro eleitoral. O eleitor ele precisa chegar ao cartório eleitoral com um documento de identidade original e um comprovante de residência. Acredito que em cerca de 10, 15 minutos tenha sido feita toda a atualização dos dados do eleitor e também a captura de todos os seus dados biométricos. É um procedimento rápido, simples, que confere muita segurança e legitimidade para o período da eleição.
Mais de 15% dos eleitores gaúchos ainda não cadastraram a sua biometria. Em Porto Alegre, por exemplo, esse número chega a 31,45% dos eleitores. Na abrangência do cartório eleitoral de Cachoeira do Sul, em torno de 30% a 40% da população ainda não realizou esse procedimento. Eu acredito que a gente deva ter em torno de 60% a 70% do eleitorado de Cachoeira do Sul com biometria coletada. Mas esse é um número que ele acaba se modificando pós-eleição por causa dos dados que são importados de outros órgãos, né? A gente tem a importação de dados do Detran, do IGP, e isso acaba se aglutinando dentro do nosso cadastro eleitoral e aumentando esse percentual. Ok, é automático, né? Vocês acabam recebendo também. Isso, a partir do momento em que o eleitor, no dia da eleição, ele tem a sua digital reconhecida no microterminal, esse dado ele é importado para o nosso cadastro eleitoral, porque é como se o cadastro identificasse que aquela digital ela é realmente verdadeira, né? E passa para o nosso cadastro eleitoral, foto, digital, assinatura, e depois o eleitor ele só precisa fazer a atualização dos demais dados. Desde 2008, a Justiça Eleitoral optou pela utilização das impressões digitais para identificar o eleitorado. A identificação biométrica torna o processo eleitoral ainda mais seguro, ao evitar que uma pessoa vote no lugar de outra, assim como a possibilidade de detectar eleitores registrados mais de uma vez no cadastro eleitoral. Se você não fizer a biometria e houver convocação para revisão de eleitorado, seu título pode ser cancelado. Isso pode resultar em impossibilidade de votar, impedimento de passaporte, restrição para emissão de carteira de identidade, bloqueio de salários em função ou emprego público e dificuldade para obter empréstimos e participar de concursos públicos. Resumindo, providencie a biometria. A melhor coisa que você faz, vai evitar dor de cabeça e vai contribuir também para eleições ainda mais seguras no nosso país. E olha, você que é do bairro Promorar, aqui em Cachoeira do Sul, atenção! Os moradores das quadras D, E, F, G, H, L e M podem participar a partir de amanhã da regularização fundiária, o chamado REURB. Com essa ação, os moradores podem receber a titularidade dos seus imóveis, podendo realizar financiamentos, venda e transferência. Na tela, a gente confere mais detalhes sobre como vai funcionar o atendimento para esse público na Prefeitura. Então, me acompanhe. Quais documentos são necessários para o REURB do bairro Promorar? Então, a pessoa precisa levar RG, CPF, contrato de compra e venda, se houver, né? Qualquer documento relacionado ali à aquisição daquele terreno, leva junto que vai ser útil. Um recibo, se houver, carnê do IPTU, conta de água ou de luz. Se for casado ou estiver em união estável, precisa levar a cópia dos documentos do cônjuge, cópia dos documentos dos filhos, comprovante de renda, se a pessoa tiver uma renda declarada, resumo do cadastro único, outras documentações que comprovem a posse do imóvel. Na próxima tela, a gente tem aqui o seguinte, onde buscar então esse atendimento. E o local para você se dirigir para encaminhar o REURB é a Secretaria da Fazenda. Onde é que fica a Secretaria da Fazenda em Cachoeira? Fica no prédio do antigo Fórum, com entrada pela rua General Câmara. E o horário de atendimento é das 8 horas da manhã até as 11h30 e à tarde da 1h30 até as 4h30. E o público, moradores das quadras D, E, F, G, H, L e M do bairro Promorar. É isso. Minha gente, Cachoeira do Sul inaugura oficialmente hoje, às 7 horas da noite, o CAS Te Acolhe. O Centro de Atendimento em Saúde já está funcionando junto à APAI, no bairro Ponche Verde, com serviços especializados para as pessoas autistas. Na semana passada, nós recebemos ao vivo aqui no estúdio a coordenadora do CAS, a Tárcia Cheirã, e a diretora pedagógica da APAI, a Marta Regina Nunes de Andrade, que explicaram como esses atendimentos estão ocorrendo aqui no município. Então, se você perdeu essa entrevista, você pode acessar o nosso canal do YouTube e buscar esse e outros conteúdos que nós exibimos diariamente aqui no NT Sul. Está aparecendo já aí na telinha o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo.
E agora nós vamos voltar para a nossa tela para ver o seu recado, a sua participação. Estamos no nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você se expressar, dar o seu recado aqui na telinha da TV Novo Tempo. E aí, o que acontece onde você está? Põe na tela, manda no nosso WhatsApp que a gente coloca no ar por aqui. A Maria está participando com a gente. A rua 7 de setembro está sem água, com o cano arrebentado e jorrando muita água desde ontem à noite. Além disso, o cheiro está terrível. Corsã e Prefeitura devem tomar providências, diz aqui a Maria, que manda uma foto da rua, tem inclusive uma interdição num dos lados ali da via, né? Então, o pessoal que trafega pela 7 de setembro precisa ter cuidado, além desse apelo aqui da Maria, então, para que essa solução seja providenciada o mais brevemente possível. A gente falou agora há pouco, inclusive, sobre alguns bairros que estão sem água. Para quem perdeu essa informação, está disponível no Instagram, no Facebook, também aqui da TV Cachoeira. Obrigado, Maria, pela tua participação. Rafinha, tem um bueiro na rua Olímpia de Paula, bairro Noêmia. O cheiro que vem dele é forte. Em momentos de refeição é impossível aguentar. Hoje esta tampa foi arrumada por alguns vizinhos, pois a situação estava ficando difícil. Eles comunicaram à prefeitura, mas não houve respostas. E aí ela manda aqui, inclusive, uma foto. Então o pessoal deu uma improvisada ali para tentar resolver, mas é importante que o pessoal da equipe de manutenção passe pelo local, verifique se não há algum risco, inclusive, né? Para que haja uma solução também brevemente. Obrigado, Rafinha, pela participação. A Andréia também está participando com a gente. Gostaria de saber da Corsã por que a caixa de água aqui do Prado não está funcionando. A manhã toda sem água. Pois é, Andréia, obrigado pela tua participação. Temos vários bairros aqui de Cachoeira enfrentando essa situação. Promessa de que tudo vai se normalizar no comecinho da tarde, mas já tinha a promessa inicial que era até o fim da manhã, né? Então a gente fica aguardando um posicionamento da Corsã e efetivamente que a água chegue às torneiras das casas, né? É isso que a gente precisa. Quem mais? Temos mais recados? Olha aqui, ó. O Jean Tati está participando com a gente. Cansados de esperar por uma solução na rua Emiliano Antônio Costa, moradores resolvem pescar em um dos vários buracos. O povo quer pescar é uma solução, né? Ontem, inclusive, a gente publicou esse vídeo aqui nas redes sociais também da TV, então a opinião ali se dividiu, dizendo, não, mas o governo novo está há pouco tempo, mas outros moradores da região dizendo, não, mas a gente está aguardando há muito tempo, são décadas esperando por solução, a rua está esburacada, então a gente traz aqui, coloca esse caso no ar. O que você imagina? Quem reside ali, precisa trafegar por essa rua, independentemente de governo, a pessoa quer uma solução, né? Haja suspensão de carro, né? Para trafegar pela rua com esses buracões aí. Então, realmente é algo que precisa de solução. Obrigado, Jean, pela tua participação. Daqui a pouquinho mais recados da audiência. A seguir, Prefeitura de Cachoeira do Sul cria canal exclusivo para denúncias de terrenos e áreas sem manutenção na cidade. No alvo, terrenos baldios, edificações abandonadas e áreas com entulhos e focos para proliferação de mosquitos. Do início do ano para cá, a gente já recebeu mais de 150 denúncias. A gente não quer aplicar multa, a gente quer que esteja limpos os terrenos e que as pessoas entendam que elas têm que manter o ano todo limpo. Caso de ataque de 2 pitbulls a um rapaz recentemente aqui em Cachoeira do Sul acendeu alerta sobre o comportamento dos animais de maior porte e força e o compromisso dos tutores. Por isso, hoje, Thelma Tomás conversa com um adestrador comportamental e traz considerações importantes. Tutores são responsáveis pela maneira como os animais são criados e, por consequência, por seu comportamento social. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você que chegou agora, ligou a sua televisão, se conectou às redes sociais. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar agora um pouquinho sobre o tempo, porque tem no radar novamente previsão de ingresso de frente fria no Rio Grande do Sul, chance de temporais em algumas áreas. A gente começa então vendo imagens da câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento, já o predomínio de nuvens mais densas que vão se formando ao longo desta quarta-feira. Então, a gente pode ter chuva ainda hoje aqui no município e outras regiões do estado, aí especialmente metade sul e metade norte, podem ter essas situações mais graves, que é o que a gente tem no radar por enquanto. Vamos ver detalhes agora na previsão.
Quarta-feira teve o sol aparecendo logo cedo, mas entre nuvens em Cachoeira do Sul. Tem previsão de chuva hoje, com o ingresso de uma frente fria no estado. A temperatura mínima ficou em 20 graus e a máxima deve chegar aos 25. Quinta-feira, o predomínio deve ser do sol, mínima 19 graus e máxima 26. Sexta-feira também deve ter tempo firme, com as temperaturas bem mais baixas. Preparem as blusas, mínima 13 graus e máxima 20. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A quarta-feira no Rio Grande do Sul deve ser mais um dia de temporal, de acordo com a Metsul. A segunda frente fria da semana vai cruzar o estado e afetar principalmente partes da metade norte do estado, onde os acumulados serão entre 50 e 100 milímetros. A chuva atinge primeiro a fronteira com o Uruguai, como a gente vê no mapa, para durante a tarde se espalhar. Períodos de chuva forte poderão ser acompanhados de temporais passageiros. Tem risco de rajadas moderadas a fortes, isoladas, em diversas regiões da metade leste e sul. A chuva deve ser forte e volumosa. A Metsul alertou para potencial de alagamentos, além de risco de episódios de chuva forte, chuva torrencial, com muitos raios e granizo isolado. Vendavais isolados poderão ocorrer com maior potencial na metade sul e leste do estado. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 22. Na região norte, em Passo Fundo, 23. Em Santa Maria, na região central, 24. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 26 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 22 graus. E a gente ainda segue falando sobre essas questões de temporais. Quem circulou ontem em Porto Alegre viu que a cidade está diferente. O temporal de segunda-feira trouxe consequências para quase toda a população. A equipe da TVE, nossa parceira na produção de conteúdo na capital, registrou alguns transtornos e também o trabalho das equipes para que tudo volte à normalidade. É incontável o número de árvores sobre as calçadas e ruas da capital. O vento, de 110 km por hora, arrancou a vegetação, bloqueando a passagem de carros e pessoas. Este homem carregava um tronco durante o trabalho de desobstrução da rua Correia Lima, no bairro Santa Teresa. Mas também tinha morador dando jeito no estrago da própria casa e servidores da CE e de empresas de telefonia religando os fios nos postes. 65 mil pessoas ainda estavam sem luz em Porto Alegre, conforme levantamento da CE Equatorial no fim desta tarde. Dirigir virou tarefa de paciência. Trânsito lento e, em muitos cruzamentos, sinaleiras sem energia elétrica, com agentes da IPTC organizando o tráfego. Vamos ver mais recadinhos da audiência? O WhatsApp à sua disposição. Sabe o número? Já tem salvo aí no seu smartphone? Não tem ainda? Então já salva esse número aí para falar com a gente. 51997697129 é o número para você interagir com a gente. Na telinha, a participação do Rogério Gonçalves Machado, de Curumim, Rio Grande do Sul. Aqui em Curumim está chovendo bastante. Quero mandar um abraço para Maria e Vilney, lá do Ponche Verde, grandes amigos. A Aria, minha pedicure predileta. Fiquem com Deus. Obrigado, Rogério, pela participação. Um abraço para ti aí, para todos os amigos também. Mais recadinhos. A Angelice, Dia Mundial do Autismo. Sexto e sétimo ano da Escola Cândida Fortes Brandão. A azul é a cor escolhida para representar tranquilidade, sensibilidade e acolhimento, características importantes para que possamos criar um ambiente mais compreensivo e empático com as pessoas autistas. Muito importante. Obrigado, Angelice, pela participação. Um abraço para todos vocês aí. Quem mais? A Ana Lúcia Oliveira está participando com a gente. Ana Lúcia Oliveira Prade. Somos moradores do Alto do Amorim. Na Avenida Orlando da Cunha Carlos, tem uma parte da rua que não foi pavimentada. Com o movimento de caminhões, fica nesse estado. Fazemos contato semanalmente com a prefeitura e os moradores já fizeram até um abaixo-assinado. Mas a situação é essa, né? De muito barro, vai chovendo, os caminhões vão passando e fica complicado para os moradores, né, Ana? Obrigado pela tua participação. Reforçamos aqui também o apelo dos moradores da região.
A participação da Mari Nunes. Bairro Promorar está cheio de casos de dengue. Meus vizinhos e minha mãe idosa com a doença por conta desse campo. Dono precisa ser notificado para limpar esse matagal. Mari, obrigado pela tua participação. E a próxima reportagem que nós vamos trazer vai tratar justamente disso. Então, me acompanhe. A Prefeitura de Cachoeira do Sul criou um canal exclusivo para denúncias de terrenos e áreas sem manutenção na cidade. No alvo, terrenos baldios, edificações abandonadas e áreas com entulhos e focos para a proliferação de vetores. O número que aceita chamadas e também mensagens de WhatsApp fica sob a tutela dos fiscais de obras e posturas, que já tem na mira mais de 200 áreas. A primeira medida, mediante denúncia, é a notificação. Reincidência é passível de multa. Uma ação de enfrentamento ao crescente número de casos de dengue em todo o estado do Rio Grande do Sul tem mobilizado a todos os gestores e autoridades em saúde. O mesmo movimento foi deflagrado em Cachoeira do Sul e essa mobilização passa pela limpeza de terrenos e áreas de proliferação do mosquito e outros vetores. Para isso, a Prefeitura da cidade disponibilizou um telefone para que as denúncias sejam centralizadas na Secretaria de Obras, quando o problema for dessa natureza. Nós estamos com um contato, tá? Que a gente prefere que seja via WhatsApp, que é para denúncia de todos os terrenos com lixo ou com água estagnada. Todo terreno sujo que a pessoa tiver dificuldade pode entrar em contato com esse telefone que a gente vai passar, que a partir desse contato a gente vai começar a dar a demanda, a gente vai tentar localizar o proprietário, ver se nós temos endereço para contato, para a gente conseguir fazer a notificação, é dado o prazo para ele fazer a limpeza. Não cumprindo nesse prazo, a gente vai aplicar uma multa. Mas a nossa vontade é que a pessoa faça a limpeza, né? A gente não quer aplicar multa, a gente quer que esteja limpos os terrenos e que as pessoas entendam que elas têm que manter o ano todo limpo. Não é só agora, em função da dengue. A gente sabe que no verão piora muito mais, mas a gente quer que permaneça o ano todo os terrenos limpos. O trabalho é de alto volume, se considerada a quantidade de áreas sem manutenção na cidade e a existência de apenas 2 fiscais de posturas no quadro de servidores da Prefeitura de Cachoeira do Sul. A gente quer que as pessoas entendam que a gente tem dificuldade às vezes, né? Nós temos muitos terrenos na cidade que são abandonados, que as famílias vão embora da cidade, que falece o que morava ali e nunca mais é procurado esse terreno, ele fica abandonado. Ou as pessoas, uma vez a cada ano ou a cada 2 anos, se preocupam em limpar, só que tem que ser uma coisa permanente, tá? 10 últimos dias para cá que a gente liberou esse WhatsApp, que esse telefone está funcionando para as denúncias, eu já recebi em torno de 40 a 50 denúncias. Mas a gente tem o nosso protocolo online também, que a gente recebe denúncias, tá? Esse do início do ano para cá, a gente já recebeu mais de 150 denúncias. E assim, ó, é o ano todo, né? Então, a gente tem uma demanda o ano todo. No verão piora porque começa a aparecer dengue e outras doenças, e daí aumenta o volume, mas é o ano todo que a gente tem, a gente atende o ano todo também. Embora a Câmara de Vereadores tenha aprovado na sessão ordinária desta semana o novo projeto de lei enviado pelo Executivo que regulamenta sanções e até ações da Prefeitura no combate a essas áreas sem manutenção na cidade, a base de ação dos fiscais já é regulamentada por lei anterior. A nova lei prevê multa para terrenos que tenham vegetação superior a 50 centímetros de altura. A multa é de 10 URMs. Hoje, cada URM está no valor de R$ 93,35. A reincidência prevê a cobrança de multa progressiva, incrementando 2 URMs a cada infração. O limite é 20 URMs, o que resulta num total de R$ 1.867. A nova legislação prevê ainda a possibilidade de limpeza dos terrenos pela Prefeitura, num custo de 2 URMs a cada 50 metros quadrados, para roçada simples, e 4 URMs quando for necessário o recolhimento de entulhos. Os valores serão cobrados do proprietário da área. Nós já temos uma legislação, tá? Que ela é desde 2011, essa legislação. Ela também prevê notificação, prevê multa, só que os valores dela tava desatualizado em algumas questões, então o prefeito preferiu fazer uma lei nova. Esse telefone
ele fica direto comigo, eu fico atendendo as denúncias. Às vezes eu não consigo, talvez, atender alguma ligação, mas a pessoa me manda o WhatsApp ou tenta de novo a ligação, dependendo, eu retorno a ligação para a pessoa, tá? E a gente prefere o WhatsApp porque ele fica registrado. Daí a gente consegue perguntar mais alguma coisa para a pessoa, que às vezes a pessoa passa, tem um terreno do lado da minha casa, mas não diz o endereço. Daí ali eu começo a conversar com as pessoas para a gente pegar. E outra coisa que a gente pede assim para a população, quem tiver um contato do proprietário desse imóvel ou terreno abandonado, pode nos passar esse contato também. A gente não vai dizer quem foi a denúncia, que as pessoas às vezes se preocupam com a questão do sigilo, nós não temos o porquê dizer quem é que está fazendo a denúncia, né? E a gente solicita isso, se a pessoa tiver um contato, um endereço, o nome do proprietário, que às vezes o nosso cadastro está desatualizado. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade nisso também. A gente tem que correr outros setores para conseguir tentar localizar algum proprietário, algum familiar. E olha, agora a gente fala sobre a situação de pessoas que têm em casa animais de grande porte, cães especialmente, né? Às vezes a pessoa tem aquela ideia assim, não, ele é grande, tem bastante força, mas é mansinho. E é muitas vezes aí que problemas acontecem, não é verdade? Aliás, tivemos um caso recente aqui no município. Quem tem animais em casa sabe como essa relação é importante para a família. Garantir que essa convivência seja pacífica, tanto para o núcleo familiar quanto para as relações sociais que nós mantemos com familiares, com amigos, com vizinhos, depende muito da forma como o tutor orienta e troca com seu pet. O caso de ataque de 2 pitbulls a um rapaz recentemente em Cachoeira do Sul acendeu um alerta sobre o comportamento dos animais de maior porte, de maior força e o compromisso dos tutores. A Thelma Tomás conversa agora com um adestrador comportamental e traz essa discussão. Boa tarde, Thelma. É sobre isso, então, Daniel, que eu vou conversar com o Paulo César Queiroz Pinto. Ele é adestrador de cães e trabalha com o aspecto comportamental desses animais. Para tratar desse assunto, inclusive, dando orientações para quem tem determinadas raças e vai conseguir ter um pouco mais de conhecimento sobre como lidar socialmente com esses animais e também para a gente tentar trazer informações importantes com relação à responsabilidade dos tutores, né? Paulo, tudo bem contigo? Obrigada por ter aceitado o convite e bater esse papo com a gente. Foi um prazer, é sempre bom falar desses animais tão fantásticos, especialmente eu que sou fã de animais grandes como pitbull, bull terrier, essas coisas. E são esses que parecem nos impor muito mais medo, né? Existe até uma categorização aí, se a gente fizer uma busca até na internet, de algumas raças que são consideradas raças perigosas. Isso é um mito, isso é uma realidade, existe mesmo um perfil de animais caninos que são perigosos e que representam risco às pessoas, ou isso depende muito da maneira com que esses animais são criados? Existe um equilíbrio dessa parte. Uns animais vindos de bons criadores e sendo bem socializados, eles não representam risco, mas são animais muito poderosos. Então, fazendo um paralelo, se um pincher morder o seu braço, o máximo que vai acontecer são os arranhões e um furinho, uma dor. Um cachorro que tem uma mordida capaz de segurar 50, 60 quilos dele mesmo, vai quebrar o teu braço. Então, a parte mais importante é entender o poder dos animais que nós temos em casa e obedecer à legislação específica que foi construída não para punir os animais, mas para proteger as pessoas que estão no entorno. Eu convivo com o Pitbull, é uma Mary Staffordshire, é uma linha de Pitbull, há 12 anos. Meus filhos foram criados com ele. Meu filho mais velho hoje tem 26 anos. E eu tenho várias imagens do meu filho deitado em cima do meu cachorro, e meu cachorro convive aqui no apartamento comigo. Então, o que determina muito isso é a socialização. Porém, quem tem animais poderosos deve seguir a legislação ao pé da letra e sim, tomar cuidado. Qualquer acidente pode ser fatal. Existem equipamentos específicos que são determinados pela legislação e eu gostaria de apresentar para vocês. Claro. A focinheira, que todo mundo conhece, esse modelo, né? Mas existem os modelos que são mais confortáveis e tão seguros quanto para o cão. E são modelos assim. O cão consegue
respirar, porque o nariz dele fica aqui, aí ele consegue respirar por aqui, ele consegue beber água e é bem firme e bem seguro, e não sai. E existem também enforcadores que são necessários, a legislação obriga a se utilizar esse equipamento. E apesar do nome, ele não vai machucar o seu animal se você também fizer essa parte de socialização e treino. Como qualquer equipamento, é necessário ensinar o animal a usar. Então a gente começa não usando de força bruta, mas um pouco da nossa inteligência, associando uma focinheira a um petisco, uma focinheira ao passeio, o enforcador a passeio, a não ter que puxar, e o seu animal vai se tornar bastante dócil. Tá? De qualquer maneira, é sempre importante tomarmos cuidados. Animais poderosos têm estragos muito grandes, como foi o caso, esse caso quase trágico que aconteceu em Cachoeira, né? A gente pode resgatar, inclusive, essa situação específica, né? Já existe um entendimento quase que coletivo a respeito do risco que envolve a raça que a gente viu nesse caso específico aí, que foram 2 pitbulls que atacaram um rapaz aqui. A gente pode até resgatar um pedacinho da reportagem que foi exibida aqui no NT Sul, para o pessoal se situar. Ele ficou bastante machucado, foram 2 animais que chegaram de surpresa e o atacaram. Paulo, a partir do teu conhecimento, aí, da tua expertise, é natural esse comportamento? Como é que a gente consegue lidar com essa situação? Então, realmente, o pitbull é um dos animais mais perigosos? É uma questão comportamental? Por que esse tipo de acidente acontece? Quais são as responsabilizações da raça e do tutor? Não é só a raça que determina isso. Como eu te falei, eu tenho um animal bem dócil dentro da minha casa, que eu posso até mostrar para vocês. Ele convive pela casa tranquilamente. Existe um aspecto da vida de qualquer animal que chama-se socialização primária. Então, do 3º mês até o meio do 4º mês, nós deveríamos apresentar o mundo para o cachorro. Pessoas diferentes, lugares diferentes, sons diferentes, e educar os nossos cachorros continuamente. Nesse período de socialização, nós ensinamos que pessoas não são inimigas, que coisas não devem ser atacadas. E a justificativa das pessoas, mas aí meu cachorro não vai tomar conta do quintal. Ele vai tomar conta do seu quintal. Só que ele não vai ter esse tipo de acidente horrível que teve aí. Outra coisa, se você quer que um cachorro tome conta do seu quintal, tenha certeza absoluta que seu quintal está bem cercado, para que ele não saia daquela região. E ensine-o muito claro qual é o limite dele. Existem várias técnicas. Eu sempre vou recomendar técnicas o mais positivas possíveis, sem maus tratos ao animal, para que ele possa se portar de maneira educada, mesmo porque o fato do cachorro tomar conta do seu quintal, ele não pode impedir que seus amigos venham lhe visitar. E nem pode estranhar membros da sua família. Então, a socialização é muitíssimo importante. Esse comportamento que eu vi foi um comportamento absolutamente de caça. Então, não é um comportamento normal, nem desejável para um pitbull. Então, não serve dentro do escopo de comportamento. Claramente, não houve uma socialização, nenhum animal foi treinado para entender os limites dele. Em situações como essa, utilizar qualquer técnica ou qualquer objeto para você se livrar do animal e pedir socorro, como o rapaz fez, é a única coisa real que você pode fazer. Nós jamais vamos conseguir correr mais do que um animal desse. E quanto mais a gente correr, mais interessante fica a caça. Resgatando aquelas imagens, enquanto ele tentou voltar, os animais ficaram mais instigados a correr atrás dele. Quando ele parou e os enfrentou, foi a única chance que ele teve efetiva de reduzir o ataque. Em situações como essa, eu espero que nunca mais se repita. Que os tutores de animais fortes tenham consciência da sua responsabilidade. O melhor é você proteger órgãos vitais, como ele fez, proteger a cabeça, proteger o estômago e esperar que o animal pegue em outros lugares. A atitude corajosa da vizinha de atirar a água também foi bem interessante para afastá-los. Agora, lembrando que ele é a vítima e que nada do que ele fez pode ser considerado errado. O tutor deve ser responsabilizado por todas as atitudes do seu animal. Cabe a ele ter essa responsabilidade. Então, criar um animal forte, com bastante tranquilidade, com bastante limite, é essencial. E nunca os maltratando. Quanto mais você maltratar um animal
utilizando técnicas que sejam muito agressivas, mais agressivo esse animal vai ficar. Tá aí uma dica importante. Quero te provocar no seguinte sentido. Todo mundo que tem um animal, independentemente da raça, do tamanho, enfim, claro, tu és um especialista, então a gente te coloca no cantinho, mas as pessoas normalmente, inclusive aquelas que têm esses animais de maior porte, esses que são conhecidos como animais mais ferozes, todas são unânimes em dizer que eles são tranquilos. É um comportamento do dono, né? O dono sempre vai ter uma intimidade maior com o seu animal e, portanto, o risco de ataque ou até de reveses é menor, né? Isso é uma regra ou é só um hábito? Porque para quem tem medo ou quem tem algum receio, sempre vai representar um perigo, né? É certo que o cachorro só é manso sempre com o dono? Nem sempre ele é manso com o dono. Eu tenho alguns casos que o cachorro não é manso nem com o dono. Então, colocar limite, amar nossos animais. Nossos animais tornaram-se membros da família, porque muitos deles já não têm mais atividade como caçar, como proteger a casa. Eu moro num apartamento, eu tenho um pitbull. Ele só serve para uma coisa, minha brincadeira, minha diversão, é meu companheiro do dia a dia. Então, sempre vou achar que ele é mansinho, só que eu tenho responsabilidade sobre ele. Então, se você vem me visitar, qualquer amigo vem me visitar e tem medo, a história, ele é mansinho, não cabe. Por quê? Uma pessoa com medo age de uma maneira suspeita, se move de uma maneira específica, produz uma quantidade de adrenalina muito alta e deixa o animal em estado de defesa. Por que essa pessoa está com medo se eu não faço nada? E acaba tendo um acidente. Então, se você é dono de qualquer animal, seja um vira-latinha, seja um fila brasileiro, seja um pitbull, respeitar o espaço do outro é sua obrigação. Ah, ele é fofo, ele é maravilhoso. Sim, ele é fofo, ele é maravilhoso comigo. Ele é fofo, ele é maravilhoso com você. Mas ele deve ser educado e deve ser colocado limite, como nós fazemos com as nossas crianças. Amamos nossos filhos bípedes, eu chamo meus bichos de filho, tá? Mas eu tenho filhos humanos. Então, eu amo meus filhos humanos, mas eles precisam de limites também. O excesso de humanização no sentido pejorativo dos animais tem causado muitos acidentes ruins e muitos abandonos. A humanização, no sentido de vou tratar bem, é muito bem-vinda. Os maus tratos animais deveriam ser ficados no passado já. Não precisamos mais disso e não faz sentido. Mas não reconhecer que é uma espécie diferente, com necessidades diferentes, isso é ruim. Achar que um cachorro vai andar super bem usando acessórios de humano, você não pode fazer esse tipo de coisa que você vai estar no limite dos maus tratos. Tem que agradecer pelas dicas e as analogias perfeitas aí para que a gente consiga se aproximar mais daquilo que é a tua expertise, que é o teu nicho, né? Para quem é leigo e acha que está agradando, muitas vezes está provocando uma situação aí perigosa e até de desconforto para o seu animal, né? Paulo tem essa experiência de mais de 10 anos, conversou aqui com a gente, trazendo todos esses detalhamentos, falando muito também sobre a responsabilidade dos tutores, o respeito aos animais, que é determinante para uma relação pacífica e para uma inclusão social bacana, e eu só tenho a te agradecer. Foi um prazer, eu espero que os tutores tenham um pouco mais de responsabilidade com seus animais e que os ensine a colocar dentro do espaço e os preserve para que não aconteçam nunca mais casos como esse. É o que a gente espera, né? Foi muito assustador, mas felizmente dos males o menor. Saiu bastante machucado, realmente, o rapaz que foi atacado, mas conforme as tuas explicações aí, a tua análise das imagens, poderia ser um desfecho trágico, né? É isso, então, bati um papo muito legal com o Paulo, a quem eu agradeço mais uma vez. Ele que é adestrador de animais e tem um perfil direcionado mais para o comportamento dos animais, o que permite que a gente entenda melhor como viver essa relação pacificamente, claro, sem deixar de lado a responsabilidade. Daniel, eu conversei com o Paulo César Queiroz Pinto. Ele, então, trouxe essas dicas valiosas para a gente aí e fica também o nosso compromisso em seguir informando com qualidade, trazendo o pessoal aí com um know-how suficiente para nos auxiliar nessas peleias da vida e, inclusive, com as questões de relacionamento com os nossos pets. Devolvo para ti aí no estúdio.
Muito obrigado, Thelma, pelos esclarecimentos, ao Paulo também, da Cão Cidadão, trazendo essas informações que são tão importantes. A gente tem visto um aumento, infelizmente, não sei se de notificações ou efetivamente aumento de casos de ataques desse tipo de cães de grande porte, recentemente aqui em Cachoeira do Sul. Então é importante que todos nós tenhamos os esclarecimentos necessários nessa relação com os animais, né? Vamos ver recadinhos aqui da audiência, o pessoal está participando, agradeço a você de casa que acompanha o jornal nessa hora de meio-dia, hora de almoço, e separa um tempinho também para escrever para a gente, para contar a sua informação, é assim que a gente gosta de fazer o NT Sul. Tá com a gente aqui a Lucimara Freitas, mandando aqui o seu boa tarde. Obrigado, Lucimara, pela participação. O Claudiano Santos e Rosa também com a gente. A Rosângela tá por aqui. A Rosemary Beck. Olha aí, ó, o seu Lourenço Nunes, mais conhecido como o senhor meu pai. Muito obrigado pela companhia também, pelo recadinho aqui no YouTube. Nazareno Azevedo também está interagindo. Muito obrigado a vocês. Na telinha, recados da nossa audiência por meio do WhatsApp. Você também pode participar, viu? Vai mandando seu recadinho aí, 51997697129. A Luciana Thompson está participando com a gente aqui, dizendo que Cachoeira do Sul está sem água desde a madrugada. Obrigado, Luciana, pela tua participação. Realmente, a gente tem aí pelo menos 9 bairros que estão sem água em Cachoeira do Sul, como a gente trouxe ao longo do jornal. A previsão da Corsã é que a normalização aconteça no começo da tarde, ainda com algum risco de oscilação. Obrigado, Luciana, pela tua participação. Recado anônimo aqui, pedindo providências. A fiscalização precisa comparecer à rua Tuiuti, abaixo das capelas velatórias. Estão colocando pedras na rua e meu carro já sofreu danos, diz aqui esta mensagem desse telespectador ou telespectadora que manda foto pra gente aí de algumas pedras que foram colocadas, inclusive, não sei se eu consigo identificar bem, acho que aqui é uma entrada de água, né? E a gente vê que tem várias pedras ali acumuladas também. Então é importante que uma solução seja providenciada para os moradores da rua Tuiuti. Quem mais? Recadinhos aqui agora do Lucas Roeg. É uma vergonha o estado das ruas aqui no bairro Funcap, depois que a Corsã fez intervenções. Olha aí o barro na rua, muito barro tomando conta. Então é importante que também haja uma solução. Importante que tivesse o calçamento, né? Mas essa rua ainda não tem o calçamento. Então que algo seja feito aí para melhorar, não é, Lucas? Obrigado pelo teu recado. O Fernando Silveira Flores está com a gente aqui também. Sobre o lixo, gostaria de saber como descartar o lixo reciclável que separo aqui em casa. Não existe mais container para lixo reciclável. Fernando, obrigado pela tua participação. Este é um caso de algo que precisa de solução urgentemente aqui em Cachoeira do Sul, porque no recolhimento convencional não tem o recolhimento separado, digamos assim. Então a pessoa que separa ali o lixo orgânico daquele seu lixo seco, não vai ter esse recolhimento periódico aqui na cidade. E os containers, na verdade, eles são para os resíduos orgânicos. Então a gente tem pelo menos duas cooperativas que recolhem esse material reciclável. Então é importante ou você levar até o local ou verificar se elas passam na sua região para fazer esse recolhimento. Mas, como até a gente conversou aqui com o secretário de Meio Ambiente, na entrevista dele no NT Sul, logo que ele assumiu a sua gestão, esse é um desafio que Cachoeira do Sul tem, porque hoje não tem o recolhimento de fato, como você está constatando, tá bom? Muito obrigado aqui ao Fernando, aos demais telespectadores que interagiram. O NT Sul desta quarta-feira vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança, e a gente volta a se encontrar novamente amanhã a partir do meio-dia. Tudo de bom para você, ótimo restante de quarta-feira. Tchau!